nossa segunda aula sobre rede de Bragg. Na aula passada nós mergulhamos fundo na matemática, né? Vimos as matrizes de transferência e como isso prevê, né, teoricamente, o comportamento da luz. Hoje vamos sair do papel para a prática. Como construir isso no silício de verdade? Alguém pode se perguntar. Vamos analisar as duas principais estruturas, né? Os guias de fita, né, que é o strip, e o que vocês veem na imagem do slide, né, que é o guia RIB, né, de nervuda também. Também vamos descobrir como um simples ajuste nas dimensões físicas da rede nos permite escolher exatamente a cor, ou seja, o comprimento de onda que queremos filtrar. Então vamos começar? Então vamos começar visualizando a estrutura mais básica, né? Nesse slide temos o diagrama e a foto de microscopia de um guia de fita, né? Ou Strip Waveguide. Observem aqui a imagem da direita, né? o SEM, o SEM, que as ondas, né, ou as corrugações são feitas diretamente nas paredes laterais do guia. Que vocês podem acompanhar aqui, ó, essas corrugaçõezinhas aqui. A grande vantagem que vocês veem aqui é a simplicidade. Como a rede faz parte da parede do guia, conseguimos fabricar tudo em uma única etapa de litografia. Porém, claro, como o guia é pequeno, qualquer dente na parede afeta muito a luz que passa. Agora, veja os resultados práticos disso nos gráficos de transmissão. O gráfico mostra quedas bruscas de sinal, que são as bandas de rejeição do filtro, né? Note que essas bandas são largas, mas por que elas são largas, né? Porque a interação da luz com aquelas paredes corrugadas que vimos antes é muito forte. O ponto crítico que a imagem destaca é o alisamento. Embora a gente desenhe, né, a rede quadrada no software, a litografia tende a arredondar os cantos, né, deixando a rede em um formato, vamos dizer assim, senoidal. Isso muda a largura de banda final e precisa ser compensado no projeto. Para resolver o problema da banda muito larga, mudamos para a estrutura que vocês veem agora, que é o quê? É um guia RIB, né, ou de nervuda em português. Olhem com atenção para a simulação colorida na direita. A área vermelha representa a intensidade da luz, né? Percebo que ela está confinada bem no centro e baixo da nervura. Isso significa que a luz quase não encosta nas paredes laterais. Se a luz não toca nas paredes, as corrugações que colocamos lá terão um efeito muito mais suave, né? Permitindo o filtro muito mais preciso e estreitos. Como fabricamos isso na prática, então? Temos duas opções principais mostradas aí nessas micrografias, né? Na imagem à esquerda, aqui no item A, as corrugações foram feitas na parte de cima da da nervura, ou seja, no próprio RIB, né? Já na direita, as corrugações foram feitas onde? Na base aqui, né? É o que chamamos de slab. Em ambos os casos, como a luz está concentrada no centro, como vimos no anterior, essas perturbações laterais geram um acoplamento fraco, né? Ideal para aplicações de WDM que exigem uma alta seletividade, um filtro bem assertivo. Por fim, analisamos como controlar a cor do filtro. O gráfico mostra aí três cores diferentes, né? O azul, o verde e o vermelho. Conforme aumentamos o período da rede de 320 para 330 nanômetros, o pico de ressonância se move para a direita. Isso é o que a gente chama de redshift, né? Deslocamento do vermelho. Podemos prever exatamente esse movimento usando a equação que coloquei abaixo aí no gráfico, que é a equação 20, né? Ela nos diz que a variação do comprimento de onda de Bragg em relação ao período depende de quem? Do índice efetivo ao quadrado dividido pelo quem? Pelo índice de grupo, né? No nosso experimento, essa taxa aí foi de aproximadamente 2,5. Vamos agora para um exemplo prático de engenharia reversa, né? Imagine que vocês mediram esse espectro no laboratório e tiveram essas curvas aí que está apresentado no slide. A pergunta é: apenas olhando para esses dados, conseguimos descobrir qual é o índice efetivo e o índice de grupo desse guia de onda? A resposta é claro que sim, né? Temos duas curvas principais aqui, a curva azul
com um período lá de 320 nanômetros e a curva vermelha com um período de 330 nanômetros. Vamos usar essas informações nos próximos slides para calcular as propriedades intrínsecas desse material usado. Então, o primeiro passo aqui é calcular o índice efetivo. Para isso, usamos a condição de Bragg clássica que vimos lá na aula passada. Olhando para a curva azul, vemos que o pico de reflexão está centrado aonde? Está centrado em 1500, mais ou menos 1510, né, aqui nanômetros. Sabemos que o período físico da rede que gerou essa curva é de quanto? 320 nanômetros. Jogando esses valores na fórmula, dividimos 1510, né, por 2 vezes o período, o resultado é que o índice efetivo é de aproximadamente 2,36. Esse é o valor que a luz sente ao viajar dentro desse guia. Agora precisamos saber o quão sensível é nosso filtro. Vamos calcular a taxa de variação, né, o slope. Basicamente, queremos saber se eu mudar o período da rede, o quanto o comprimento de onda muda. Vimos que se a gente aumentar um período de 10 nanômetros, passando da curva azul para a curva vermelha, o pico do gráfico andou quanto? 25 nanômetros. Se a gente pegar esse carinha aqui e trazer para cá, ele andou em torno aí de 25 nanômetros, quando a gente aumentou o período aqui de 320 para 330, né? Então, dividindo 25 por 10, temos uma taxa aí de 2,5, né? O livro do texto nos dá um valor preciso, né, do experimento, que foi de 2,53, o que confirma a nossa leitura visual. Finalmente, vamos descobrir o índice de grupo, né, o NG, que nos diz como a energia se propaga considerando a dispersão do nosso material. Para isso, pegamos a equação derivada que apresentamos antes, na equação 20, e isolamos o NG. A fórmula nos diz que o índice de grupo é igual a 2 vezes o índice efetivo ao quadrado, dividido pela taxa, né, que é do slope, que acabamos de calcular. Colocando o nosso índice efetivo de 2,33 e um slope de 2,53 na conta, chegamos a um índice de grupo de 4,40. Notem que o índice de grupo é muito maior que o efetivo. Isso é tipo de guia de silício, mostrando que eles são altamente dispersivos. E notem que temos uma curva verde no meio, né, com um período aí de 325 nanômetros. Se fizermos a conta para ela, veríamos que o pico cai exatamente na metade do caminho, confirmando que esse é o comportamento linear e previsível. Então, para fechar esse tópico, vamos fazer um desafio rápido usando a curva verde que deixamos de lado. A pergunta é, se aumentarmos o período da rede agora em apenas 5 nanômetros, indo de 320 para 325, onde o pico do filtro vai parar? Nós já calculamos que nossa taxa de variação, o slope é 2,53. A conta é simples, né? A diferença de período é de 5 nanômetros, multiplicamos 5 vezes a taxa de 2,53. O resultado matemático nos diz que o espectro deve andar exatamente 12,65 nanômetros. Se o pico azul estava em 1510, o verde deve estar em 1522 mais ou menos. Observem aqui o gráfico, né? O pico verde está posicionado exatamente um pouco depois da marca de 1520. Isso comprova que o nosso modelo funciona perfeitamente para prever o comportamento de qualquer outro filtro que quisermos fabricar. Para encerrar, vamos consolidar a nossa jornada de hoje com 3 grandes aprendizados. Primeiro, comparamos a arquitetura, né? Vimos que, embora um guia strip seja fácil de fazer, ele gera as bandas mais largas. Em contrapartida, entendemos que um guia RIB protege a luz no centro, né, permitindo a criação de filtros de alta precisão. Segundo, analisamos o mundo real da fabricação, identificamos que a litografia não é perfeita, né? Ela arredonda nossos designs quadrados, o que exige compensações no projeto. Por fim, demonstramos na prática como controlar a cor do filtro. Calculamos juntos e comprovamos que existe uma relação linear para cada nanômetro que aumentamos na rede física, ganhamos cerca de 2,5 nanômetros no espectro óptico. Então, ficamos por aqui para essa aula. Na próxima aula, a gente vai finalizar as redes de Bragg. Até mais!